via da prece, agradecer ao Divino Amigo a oportunidade concedida a cada um de nós nos planos da vida. Senhor, obrigado pela oportunidade de vivermos na tua fonte de sabedoria, de amor e de educação. Abençoa e envolve cada um de nós com teus eflúvios benéficos e salutares. Permite a presença dos verdadeiros amigos, que possas fazer presente a alegria das nossas dores e frustrações, que possa também envolver o nosso irmão Emerson, que estará utilizando a palavra da noite de hoje, para que a sua mensagem encontre receptividade nas mentes e nos corações dos nossos corações. Purifica a água, Senhor, para que sirva de medicação para o espírito puro de todos que dela e na certeza da sua morada, presença, os amigos espirituais aqui entre nós, e agradecemos fraternalmente, Senhor, ser conosco hoje, agora e sempre. Paz do Senhor nos abençoe a todos. Gente, boa noite. A suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos. Sejamos bem-vindos à nossa atividade doutrinária. Eu digo sempre que é um motivo de festa para o mundo espiritual e deve ser para nós. A doutrinária é um tratamento coletivo, é um momento que nós temos para o aprendizado, aprendermos mais algumas coisas que desconhecemos em torno da doutrina, porque sempre temos temas deveras importantes para a nossa jornada, a nossa caminhada evolutiva. E também é um dia, uma noite que nós estamos sempre recebendo companheiros que vêm de fora para interagir conosco, trazer a sua vivência, o seu aprendizado. E essa casa de muitos anos que preza por isso. E hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão Emerson Florencio, o Emerson Florencio. A palestra seria com a nossa irmã Marinalva, que pede desculpa por não poder estar aqui conosco, por motivo de uma cirurgia no olho de última hora. E ela me ligou meio aflita, como é que nós íamos fazer, porque o médico resolveu fazer a cirurgia de última hora, e aí eu tive que sacar da manga aí do banco lá nosso irmão Emerson, mas ele já estava na planilha para maio, e está aqui conosco. O Emerson, que também é aluno da Mansão do Caminho, abnegado trabalhador, não disse não, e aqui está conosco. Então, Emerson, seja bem-vindo ao Cristo Paz e Caridade, meu irmão, viu? Que Jesus e os bons Espíritos possam inspirar você. Nós vamos ter aqui um breve trecho do nosso Evangelho com a nossa irmã Tatiana, nossa secretária da casa. Em seguida, o Emerson, você tem 1 hora para desenvolver o tema da noite de hoje, que é a influência do mal. Jesus dos bons Espíritos possa inspirar você, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Pai do nosso Mestre nos ilumina. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Nas instruções
sofrer. Item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre um trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque estou precisando de óculos. Eu esqueci de trazer. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sobre o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedades, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da importância, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, que a gente possa, refletir sobre essa mensagem, passar a palavra para o nosso irmão, o Emerson. Que a paz de Deus nos abençoe. Quando a gente fala assim seja, a gente deve falar com aquele assim seja de vitalidade, de satisfação realmente pela vida. Então, que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Eu escuto o quê? Que alívio, realmente estão encarnados, louvado seja Deus. Então, assim, até para despressurizar as nossas jornadas ao longo deste dia, aqui certamente houveram pessoas que acordaram às 5, às 5h30, outros 6 de alguns quebradiços, sendo surpreendido não pelo gato, nem pelo galo, mas pelo cachorro que latiu, aí deu o pulo da cama, né? De repente foi a criança que estava para ser arrumada, de repente era o marido, ou a filha, ou o filho, que gritou lá fora, a panela que caiu, né? E aí o estresse subiu. Então a gente já começa a nossa manhã maravilhosamente desafiadora, não é verdade? Né? E aí a gente diz, em nome de Deus, o meu dia será maravilhoso. E aí de repente, a porta do carro arranha, menino! Aí as nossas mãos se levantam como se fossem aquelas garras maravilhosas da águia. Não é verdade?
e de repente esqueceu que tinha que comprar o quilo do açúcar porque faltava o café que era para fazer. E aí o processo se estende, porque não foi só o galo que fez com que eu acordasse abruptamente, mas o açúcar que me falta no café. E aí eu saio de casa com aquele estresse maravilhoso, chego no supermercado com o estresse dobrado, porque a menina está lenta no caixa. Em seguida, esse açúcar vai chegar doce em casa, ou com certeza esse café doce sairá amargo. O Emerson, que narrativa introdutória é essa? São os nossos dias. Diga com quem tu andas, direi tu quem és. Fomos ou não fomos criados com essa expressão? Chega aqui, ó. Misericórdia. Então, saúdo a todos e aos anjos da guarda de cada um que aqui se encontra. A gente sempre lembra de nós encarnados, mas poucas vezes lembramos que eles estão conosco todas as horas. Mas saúdo também a todos os nossos irmãos espirituais que se encontram em nossas caminhadas. E eu não estou falando apenas dos nossos irmãos simpáticos. Falo dos nossos irmãos que estão em outros níveis de consciência. Jamais me ousaria aqui chamá-los de obsessores. São meus irmãos, seus irmãos, nossos irmãos. E quando nós ouvirmos quem quer que seja chamá-los de obsessores, seria muito bom rever esse conceito. Porque são para mim cobradores de evolução. Eles cobram minha evolução. Se eu aprontar, minha irmã cola no pé. E ele diz o quê? Você não mudou, me desculpe a expressão, não tomou vergonha, não corrigiu a tabelinha da dívida. E aí a gente se encontra aqui. Te achei! Mas como é que ele nos encontra? É pelo nosso nome, pelo nosso sobrenome ou por conta da nossa conduta? A nossa conduta nada mais é do que a grande isca, que assim, nesta grande e vasta rede, somos pescados. Por isso mesmo que o Mestre Jesus Cristo, ao reunir alguns 12 homens, como foi que se deu o convite? Vamos não mais pescar peixes, seremos pescadores de almas, homens. E será que nós nos sentimos pescados diante desta vasta rede divina? Sim, olhe nós aqui, nesta grande rede chamada Planeta Terra. Em que circunstância nós nos encontramos? No estágio de provas e expiações. O Emerson, o que é que tem a ver o seu açúcar lá no supermercado com esse mundo de provas e expiações? Tudo! Como diz a música, o show está começando. O show está começando. Mas é verdade, o nosso show começa desde a hora que você abre os olhos. A influência do mal, expressão densa, não é? Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, em alguns países ainda estava nos preparativos para se despedir das situações escravacionistas, né? O processo da escravatura em algumas nações, entre elas aqui nas terras do Cruzeiro do Sul. Antes mesmo do dia X chegar, eu sempre costumo dizer o seguinte: não foi somente apenas referente à escravidão aqui no Brasil, o dia 13, a libertação dos escravos. Mas e aí? Alguém pergunta, o que foi o dia 14? Eu não sei, Emerson, o que significa o dia 14. Todos nós vivemos diante do dia 14 em nossas vidas. E o que é o dia 14, Emerson? Dia 13, alguém entregou para mim a liberdade. Estou livre! Aí eu chego nas porteiras e vejo um mundo desconhecido. Esse aqui que me escraviza, me tortura, é o caminho conhecido. Eu chego na porteira e faço o quê?
eu vou voltar para cá. E aí ele lá, de braço cruzado, ele olha para você. As pessoas e os demais, eles vão voltar. Eles não sabem o que é depois dali não. No dia 14. O que é que eu faço com a liberdade que recebi? O que é isso? Liberdade. E aí estamos falando agora, fazendo uma referência na linha do tempo, de maneira até grosseira, claro. Livre-arbítrio. De posse do nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de agir e pensar, como é que nós nos colocamos diante dos enfrentamentos da vida? Nós somos surpreendidos a cada instante. Aqui cada um de nós vivemos algo em nossas famílias. E as nossas famílias são provas maravilhosas para muitos de nós que estamos neste salão, neste exato momento. E cada um sabe o que está enfrentando neste exato momento. E quando eu digo que cada um sabe o que está vivendo nesse exato momento, a dor. E essa dor ela não passa quando você ouve alguém dizer: vai passar, meu irmão. Só você sabe a dor que você carrega no seu peito. Aqui, vivemos uma grande sala de espelhos. Está vendo esta sala? Tenha certeza que está para mais de 5 vezes a quantidade de pessoas que está aqui dentro. Aqueles que são permitidos vir. Porque nem todos aqueles que por vezes nos surpreende no caminho das nossas vidas têm autorização para estar com você o dia inteiro. Porque a misericórdia não permite. Ainda que você tenha criado condições para que esses irmãos espirituais estivessem na sua estrada. A misericórdia não permite. E por isso, a gente deve dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra, nos corações dos homens, abandonados, esquecidos, isolados. Aos nossos irmãos que devemos perdão e que nós não perdoamos, só queremos ver a nós, a vosso reino, nada. Então é muito importante que a gente reflita a mensagem que diz em O Livro dos Espíritos: os Espíritos influenciam em nossas vidas? É uma pergunta conhecida, resposta também conhecida para muitos. Muito mais do que imagineis. De ordinários são eles que vos dirigem. Mas o Emerson, como assim? De ordinários são eles? Que ousadia, que atrevimento! Como assim? De ordinários são eles que vos dirigem, o Emerson? Se eu tenho meu livre-arbítrio, eu mando na minha vida. Será? Lembra do açúcar que chegou em casa amargo? Não foi um estresse meu. E ele pegou carona. Ajudou a amargar o seu dia. Ele só te assiste, só te observa. Às vezes nós encarnados criamos e damos bastante trabalho, até para aqueles que estão cobrando a nossa própria evolução. Porque na realidade, eles estão querendo que a gente melhore. Só que a gente fica ali dando burro em ponta de faca. A gente cria dificuldade para a gente mesmo. E aí a pessoa diz: fulano está obsediado. E será que eu também não me auto-obsedio? Vamos consultar as obras do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, trazido pelo nosso irmão Tio Divaldo, trazendo reflexões profundas. E uma delas é o livro maravilhoso Perturbações Espirituais, nos convidando a profundas reflexões. Profundas, não é brincadeira. Se bem soubéssemos o quanto é impactante o poder das nossas palavras, nós pensaríamos duas vezes não. Porque antes de ser liberada, ela foi aqui processada. Mas eu não lembro, eu falei pelo impulso. Não. E mais uma vez, não.
Você colocou para fora o que você já estava dentro, ó, cheio. Sempre costumo dizer, o balde transborda do que dele está cheio. O balde transborda do que dele está cheio. E quando nós falamos a influência do mal, vou escalar, vou sair do açúcar, do cachorrinho que latiu e acordou estressado, e vou expandir para um cenário global no qual nós nos encontramos neste exato momento. Fazendo algumas reflexões alguns dias, não necessariamente, mas algum período, essa travessia que nós estamos vivendo de 2022 para cá, 2020 para cá, estamos vivendo a finalização do primeiro quarto de século, né? Temos aí de 2000 a 2100, um século, ok? Estamos em 2025, 25 para 100, falta 75 anos. Olha, um aviso para todos, irei desencarnar neste século, viu gente? Ninguém também ficará para semente não. Então, quando eu digo isso, o povo fica nervoso. Gente, eu já estou com 44 anos. 44 com 75, eu já desencarnei, né? Pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros. Aí quando eu digo que vou desencarnar neste século, já, eu digo, gente, que história é essa? Não quero ficar para semente. Eu peço a Deus misericórdia para que eu tenha o quê? Consciência de imortalidade, para não dar trabalho para os irmãos espirituais. Porque imagine, mas olha ele aí, fazia palestra, falava muito bem, agora olha, desencarnou, que dificuldade está para sair da terra, apaixonado ainda pela mãe, pela avó, pela casa. Imagine. Então peço a Deus misericórdia para que eu consiga me desprender, meu irmão, não é rápido e não dá tanto trabalho, porque senão você vai levar quanto tempo? Erraticidade é o quê? Intervalo entre uma existência e outra, é isso? O que acontece quando nós estamos muito afeiçoados, na linguagem popular, empedrado na terra? Não é dar trabalho? Tem irmãos espirituais que quando chega numa reunião mediúnica, meu irmão, parece até que só falta levantar a cadeira. E tão materializado que esse espírito chega. Pesada a vibração. Densa. Quem frequenta a mediúnica aqui sabe. E hoje a gente nem precisa falar tanto de mediúnica, porque o povo está andando mediunizado na sociedade. Você para no ponto de ônibus e vê cada situação. Você está na fila, enfim. Estamos vivendo um grande fluxo espiritual, encarnado, desencarnado, e todo. Ilusório é você acreditar que os espíritos estão presentes apenas numa reunião mediúnica. Pelo amor de Deus. E quem estiver ainda nessa viagem, me desculpe, peço licença, mas tenho que dizer para vocês, vamos revisar nossa percepção. Então, escalando nossa percepção de mundo, o que está acontecendo neste exato momento? Está crescendo a visão de governantes expansionistas. Eu tenho o meu país e quero um pedaço do seu. Para te garantir sua defesa, eu quero seus minerais. Para que eu possa ter tal coisa, eu quero tal coisa. E aí a gente começa a revisar a história. E aí a gente começa... Tem lugares aqui, gente. Sejam bem-vindos. Tem lugar aqui de sobra, vem para cá. Traga o calor humano de vocês para mim também. Sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Você está percebendo... que tem o poder econômico e militar, querendo dizer o que o outro tem que fazer. Isso aconteceu no século retrasado. Exatamente. Então, reencarnando todos aqueles que Sim. fizeram isso. E trazendo isso de maneira enraigada. Porque até as etapas, a forma e as narrativas realmente são similares. A narrativa é idêntica e os territórios são os mesmos. Se você pegar a história, você vai perceber que os mesmos territórios que eram disputados lá na época medieval estão sendo disputados exatamente nesse exato momento. Tem algumas coisas estranhas aí, como disse Caetano, alguma coisa está fora da ordem. E tá. E o que está fora da ordem, certamente, pode transitar pelo nosso próprio caráter.
E aí a gente vai se perguntar, mas os espíritos do mal estão agindo. Repete a frase. Os espíritos das trevas estão agindo. E as nossas ficam aonde? Somos santinhos, não é? E o açúcar que azedou? E o açúcar que amargou? São as trevas, Aí a gente fala de céu, fala de inferno. Sim, somos santinhos, meu Deus do céu. A terra deveria ser já o quê? Aquele estado de quê? Vibração supra-sumo. Mas não. Se nós fizermos um minuto de silêncio em o Evangelho segundo o Espiritismo e visitarmos o capítulo Bem-aventurados os aflitos, gente, se nós fizermos um minuto de silêncio e colocar amor naquelas palavras, principalmente na lição, causas atuais das... Perfeito, olha aí, que coisa linda, há muito tempo eu não escuto um coral desse. Causas atuais das aflições. Que lindo, gente, eu lembrei da aula de evangelização com os nossos garotos, é uma delícia, claro. Olha aí de novo, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O que significa isso, Emerson, antes de eu falar dessa outra reflexão? Todos nós aqui, veamos. O Emerson, que expressão pesada! Que expressão pesada na casa espírita, o Emerson. Conhece Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Aqui não tem santinhos. Vamos lá? Intervalo de uma encarnação e outra, por baixo já visitamos esse planeta aqui aproximadamente 5 vezes. E posso provar. O Emerson, você vai trazer cálculo? Vou. Intervalo médio para o plano em que nós nos encontramos, pegando o próprio livro Perturbações Espirituais e o próprio livro dos médios e o próprio livro dos espíritos, com intervalo aproximadamente de uma encarnação e outra, estourando 300 anos. Vamos imaginar assim, 2000 anos não visitamos a Terra? Quando você ouve falar em Jesus Cristo, você não se sente familiarizado para mais além do que você escuta na rádio, sua mãe contou as histórias e os próprios livros que você ouve. Quando chega Natal, você não se sente íntimo desse nome Jesus Cristo? Profunda. A gente já conhece. A questão é como é que a gente consegue recepcionar esse ensinamento cristão. Ao longo dessas encarnações, como se deu nossa relação com os ensinamentos do Mestre e o quanto pôde ter de semeadura, porque para nós estarmos hoje numa sala doutrinária, na doutrina espírita, é sinal que já pavimentamos algum caminho. Não há desavisado aqui nesta sala, não há. Mas o Emerson, e aonde a gente vai chegar mesmo no tópico influência do mal? Calma. Apressadinhos. 2000 anos. Quantas visitas à Terra? Eu gostaria muito de ter pelo menos algumas centenas de reais em euros, quer dizer, de reais em euros, e pegar vocês aqui para dar uma viagem ali pelo Egito, né? Passando ali pelo Oriente Médio, alguns países na Europa, e não dizer uma palavra para vocês. E por onde vocês passarem, vocês vão se sentir familiarizados. E vão me dizer o quê? Ok? Então não é para fazer turismo, não. É para visitar as terrinhas que vocês já passaram. E aí vocês vão... Eita, aleluia. Então, a gente começa... a coisa é mais além do que a gente imagina. Se a gente fizer essa viagem, não precisa ir muito longe. Quando vocês assistem Globo Repórter, quando vocês assistem esses programas aí que passam essas terras distantes, alguns filmes, não passa meio que um segundo filme na sua cabeça, como se você tivesse, rapaz, que familiar, essa identidade natural. Se eu fizer aqui uma seleção de países, não interessa se você tem condição ou se você não tem. Mas se eu mostrar alguns países aqui para muitos de vocês, vocês vão dizer assim, rapaz, isso daqui é familiar.
Esqueça a sua condição financeira agora. Mas eu tenho certeza que você vai dizer assim, ó, isso aqui é familiar. E tem idiomas que caem nos seus ouvidos como se você fosse o quê? Daquele lugar. Tem culturas que você olha, que você diz, meu Deus do céu. Como é que eu tenho tanta aproximação com uma coisa que não tem ninguém na minha família? Vai consultar os catálogos reencarnatórios. Então, voltando, 2000 anos de ensinamentos. O único homem capaz de estabelecer um calendário no planeta Terra é Jesus Cristo, o Nazareno. E aí a gente vai ainda se perguntar, mas Cristo falou isso? Mas Cristo falou aquilo? A primeira proposta do Mestre Jesus Cristo qual foi? A lei de amor. O perdão das ofensas. Amar os nossos inimigos. Difícil, não é? Mas não é impossível. E aí muitas pessoas acreditam que a transição planetária começou a se dar agora. Não. Folheando os catálogos das nossas existências, observamos que nós ainda estamos aprendendo as tábuas das leis morais. Observando o estado atual do planeta Terra, neste exato momento, nosso nível de consciência planetária, percebemos que ainda estamos aprendendo os 10 mandamentos, meu Deus. E entre eles, nós temos lá, não matareis, não cometereis falso testemunho. Aí ele fala do adultério, não furtar. Aí você para e escala no tempo tudo que está acontecendo nesse exato momento. A carreta vira ali agora, parece um bando de urubu, com todo respeito ao senhor urubu. É verdade, todo respeito ao senhor urubu, porque o urubu ele vem para a carniça. Nós seres que temos uma capacidade extraordinária de raciocinar, a pessoa está presa nas ferragens. Vem cá, menino. Ó, minha mãe, vem cá, minha mãe. Ó, bainho, desce aí, bainho. Virou a carreta, bainho, desce, vem, gente. Então a gente ainda mobiliza e um outro faz a selfie. Olha, nós tá como? E aí? A lição sabemos de cor, então só nos resta aprender. Aí a gente vai buscar entender a suprema consciência, a misericórdia. 2000 anos é pouca coisa diante do estado de consciência em que nós nos encontramos. Olhe como ainda é difícil perdoar. Olhe com quais tropeços nós ainda derrubamos a nossa própria edificação. E aí, eu vou pegar o quê? Foi 18 de abril de 1857, onde ficou ali, pertinho, menos de 200 anos. Se ainda estamos aprendendo a assimilar o quê? Amar os vossos inimigos, orar por aquele que nos perseguem. Ou a gente está dizendo ainda, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Ele me paga. A Ele que encontra uma casca de banana no dia de chuva. Gente, pedi e obtereis. Não seu pedido, mas de repente, com a casca que tu pedes, com a casca tu escorregas. Será que eu não estou aí falando do código de Hammurabi? O que é o código de Hammurabi? A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então devemos ter cuidado com a palavra que nós proferimos. Por que a gente precisa ter esse cuidado? Porque se nós não vigiarmos as nossas palavras, seremos vítimas delas. E aí, quando nós falamos sobre a influência do mal, nós ainda transitamos muito próximo de vibrações densas. E o nosso desafio para mais de 2, 3 séculos
é serenizar, é pacificar as nossas próprias almas. A gente quer sempre corrigir o outro, mas corrige a si. A oração de São Francisco diz, e eu me apego muito a ela, é uma oração simples, que a gente aprende ainda na evangelização. Quem aqui frequentou a evangelização aqui? Coisa boa, é bom encontrar um coleguinha. É muito bom. Alguém aqui tem filho na evangelização? É muito importante que a gente apresente Deus para os nossos filhos. Porque nós estamos entregando o celular para criar nossos filhos, gente, pelo amor de Deus. E você não sabe que criação você mesmo está entregando para o seu filho. Ó, dedilhando, sobe e desce o dedo, a criancinha entupindo a cabeça de informação e não sabe ainda selecionar. E hoje já tem até correntes da ciência. Corrente, que expressão pesada, meu filho. Existem alguns vínculos, alguns ramos da ciência fazendo investigações intensas a respeito dos desdobramentos em função do uso excessivo das telas. E aí, se você puder, antes de dormir, pelo menos evite. Venha, minha irmã, não fique em pé, não está engrossando as pernas aí. Meu Deus do céu, ela quer ficar em pé. Então, o que acontece? Tem mais aqui. Ou tá com vergonha de ficar perto de mim, rapaz? Olha lá, viu? Tem um ventilador, o ar-condicionado, ventilador. Tem um ar-condicionado aqui perto. Então, assim, gente, a gente precisa, assim, refletir. São dias delicados. Quando vocês ouvirem a expressão vai ter guerra, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não acrescente uma palavra. Em nome do Mestre Jesus Cristo, eu peço, não acrescente uma palavra. Ainda que você veja os diversos exércitos marchando, cruzando a Europa, atravessando o Mediterrâneo, passando pelo Báltico, passando aqui pelo Atlântico, o Pacífico, não entremos nessa vibração. Não entremos nesta vibração. É tudo que os nossos irmãos, que estão em outros níveis de consciência, precisam ver. Nosso desequilíbrio. E foi o que aconteceu com a pandemia. Nós atraímos de uma maneira tão intensa. Já chegou aqui. E olha quantos foi arrastado. E muitos foram até pela precipitação, porque nem tinha chegado ainda, foi surpreendido. Rapaz, foi surpreendido. Minha avó atrevida, vez por outra. Eu venci a morte, vó. Eu venci a morte, meu filho. Vó. Tome juízo. 95 anos vai fazer agora. Aí essa conversa, vocês aqui venceu a morte, rapaz. Daqui a pouco ela já mostradinha, vou tomar seu nome. Imagine, rapaz. Mas pense o nível de atrevimento. Que eu digo, vó, pelo amor de Deus, não diz uma coisa dessa não. A gente precisa melhorar a nossa consciência. Mas você desafiar assim, minha amiga, vai devagar. E olha, situação delicada. Já teve 3 AVCs, né? Aí um dia desse eu virei para ela e disse assim: olha, dona Zuzu, a senhora está precisando com certeza colocar muita coisa para fora. Eu não tenho nada a dizer para ninguém, a minha vida está bem resolvida. Vó, tem muito baú guardado aí, né? E é por isso que os irmãos espirituais estão deixando a senhora ainda viva. Vai desabafar, rapaz. É bem você. Vai dizer que te mandou que eu não estou aqui não. E aí você vai levando a vida. Porém você está percebendo ali o seguinte: é difícil a palavra desapego naquele estágio ali. E aí você vendo esse exemplo na sua casa, eu boto a barba que eu não tenho de molho e começo a refletir. Será o quanto eu também carrego dessa herança de apego, de enfrentamento? E aí, quanto mais eu vejo essa fala, minha irmã, digo, é deste século, obrigado, Senhor, estou me despedindo, já me preparando para a próxima. Espírita, viu, Senhor? Mas se o Senhor também quiser me colocar em outra religião, não quero não, mas eu quero. Mas é importante que você já crie logo a conversa agora
e já começar cedo bem disciplinado. Porque apesar de ter nascido e criado na doutrina espírita, eu olho para mim e digo o quanto de responsabilidade eu deixei aberto comigo mesmo. E não é bom a gente ficar aqui dando uma de não, eu sempre fui, fiz acontecer, blá blá blá. É mentira, rapaz. Não, a gente tem que cortar na nossa pele. A gente tem que aprender a cortar na nossa pele. Porque é fácil chegar aqui na condição de e depois falar. E os nossos queridos irmãos que sabem muito bem o que fizemos no verão passado. Que bonitinho. Aí de noite, de dia, tomando banho. Você tem vergonha na sua cara não? Sabe? Puxando nossas orelhas de um lado. Hoje a conversa é dessa forma, gente. Se você fizer um minuto de silêncio, você também ouve. Agora, quem aqui tem medo dos espíritos? Ai. É sério, não me diga. É sério que eu tô ouvindo isso, rapaz. Tem alguém roendo unha, é? Tá com medo, minha irmã. Olha, tem um aí sorrindo pra você. Deus seja brincadeira, gente, mas assim, é absolutamente sério. Chegamos um momento que a gente precisa refletir sobre isso. Apesar de que, recentemente, eu fiz um bate-papo com o pessoal. E por que eu brinco com relação a isso? É porque eu realmente levo a sério. Neste século eu vou partir. Quando eu disse pra minha avó, não, vó, olha, 75 anos, mais 44, não tem nem, olha, vó, já apodreceu. Ô, gente, isso eu quero permanecer. Eu digo, vó, não vai dar mais tempo não. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara, corrigir, sabe, trabalhar minha conduta, meu caráter, para que sirva de quê? Inseticida contra o quê? As influências dos irmãos cobradores de evolução, que nós, em geral, chamávamos o quê? Obsessores. Então, se você não quer obsessão, passa o inseticida. E qual é o inseticida, meu irmão? Reforma íntima. Cuida do caráter. Se compromete com a verdade, com a honestidade e com a justiça. Tenha certeza, você vai incomodar muita gente. Dentro da sua casa, assim, vai incomodar muita gente. Não é pouco. O próprio mestre disse o quê? Não vim trazer o quê? A paz, bandeirinha branca, não. Ele disse o quê? Vim trazer a espada. Eita, Cristo! Ele trouxe um exército. Motivo pelo qual, mais tarde, antes, Herodes já estava preocupado, né? Aí mandou decepar meio mundo de criança, misericórdia. Mas o Cristo colocou que traria a espada. Mas por que traria a espada mesmo? Quem lembra desse raciocínio? Ele falou isso por quê? Porque ele disse que todo aquele que me segue traria a separação da mãe, do filho, do pai, da esposa. Porque as suas lições mexeria com o íntimo profundo de cada um de nós. Daí a grande chamada, não é? Muitos os chamados e poucos os... Aí eu faço a pergunta, e quem aqui se escolheu? Será que a gente ainda está esperando? Venha, meus irmãos, venha, aqui é a casa da redenção. Mentira, não vai acontecer nada disso. Mas você é chamado quando você está no ponto de ônibus e passa a mulher do caminhão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você chega no sanitário do posto de saúde e você vê a mensagem na porta que alguém deixou dizendo bem assim: já fez sua oração hoje? Aí você diz: mas Senhor, o Senhor não me chamou hora nenhuma. Agora imagine todos esses panfletos aparecendo na sua consciência. Reflita. Você chega aqui na casa espírita, você vê ali o nosso irmão querido, ó, uma mensagem. Você chega ali, ó, outra mensagem. Você chega aqui, ó, uma questão de abertura. E a gente vai se perguntar: o mal está reinando em mim? Está me tirando do sério? O mal invadiu a minha família? Minha família está de cabeça para baixo? Está de cabeça para cima o nosso equilíbrio? Está de cabeça para cima a minha disposição para
para uma comunhão profunda, nós ainda paramos às 18 horas para lembrar da hora do Ângelo? Ou numa hora qualquer? Ultimamente eu venho dizendo, isso é ultimamente não, é um bom período, o nosso estado de prece. O Emerson vai passar o dia todo orando. Não. É vigiando mesmo. Porque a gente pode tombar a qualquer hora. Tá vindo aqui, eu conversando aqui com vocês? Já a pessoa escorrega nessa escala quando chega lá embaixo. Ah! Bonito pra mim, né? Bonito. Aí eu vou demonstrar o quê? Desequilíbrio. Imagine que exemplo de desequilíbrio eu estaria dando. Eu vou dizer que foi os irmãos espirituais? Porque é muito fácil a gente sempre jogar a culpa nos irmãos espirituais. E nós somos santinhos, meu Deus do céu. A auréola lá bonita brilhando, né? Será? De repente nós damos mais trabalho para o cobrador espiritual do que ele para conosco. Porque ele ainda diz assim, ó, rapaz, você não tomou vergonha na sua cara, né? Você ainda está aprontando, você ainda está sabotando, você ainda está olhando para a mulher dos outros. Fulana, você ainda está olhando para o marido dos outros. Você fez isso em 2 vidas. E ainda continua. Até a cor do vestido é o mesmo. Enfim, então a gente precisa refletir. Aonde habitam os nossos desafios e desafetos, aí devemos repousar a nossa atenção. Nunca ache que você está sofrendo. Vamos revisar este sofrimento. Vamos fazer uma pausa para refletir a respeito disso. Livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados aflitos, causas atuais das Aflições. Aí a gente vai entender por que nossas aflições. A questão é se a gente aceita. Essa é a questão. Aí de novo, 2000 anos de ensinamentos. Será que nós estamos com 2000 anos de assimilação deste conteúdo cristão? Ai, ai. Muitas histórias. Muitas histórias. Cada um sabe como aqui se encontra. Descruze os braços. Para aquela pessoa que você tem profundo desafeto, mexe com a sua estabilidade, lhe deixa fora dos nervos. Aproveite esse momento e dê um abraço espiritual de verdade nesta pessoa. Eu sei, é difícil, mas se permita pelo menos durante 10 segundos. Quais são os sentimentos quando você lida com esta pessoa na sua casa? Anéis nos dedos e casamento no chão. Anéis de não sei quantos quilates e relacionamentos de frente, de 5. Faça um minuto de silêncio com você mesmo e recomende esta pessoa a Deus. E se recomende a Deus também. E se comprometa a
não deixar essas frequências tomar conta de você. Eu não sei pelo que você passa, mas é muito importante que nós tenhamos essa sabedoria em Deus. E tenha compaixão de você mesmo. Cuidado com os pensamentos que você dirige para essas pessoas. Você pode, em algum momento, tropeçar em cova rasa. Não se deixe levar. Convido a todos que abram seus olhos com suavidade. Não se deixem levar. Às vezes, a gente imagina que o mal é algo tangível, visível, mas ele é sutil e sorrateiro, altamente sutil. Por vezes se apresenta em bandeja de ouro e pela necessidade você se permite atrocidades que jamais, se não fosse um momento de necessidade, você iria se permitir. Relacionamentos com alto nível de toxicidade, a ponto de não querer nem mesmo olhar nos olhos e não conseguir olhar nos olhos do marido ou da esposa com suave plenitude. Filhos em situações bastante difíceis, mas a pergunta é: a gente continuaremos obstáculos de nós mesmos, atrasando a nossa própria caminhada? Ou nós buscaremos revisar nossa conduta para que pelo menos esses irmãos espirituais possa ir nos deixando gradativamente em função deste grande empreendimento de mudança que nós estamos buscando? Não ache que a perfeição não é deste mundo. Você vai buscar na condição e no estágio em que sua consciência se encontra. Não existe o certo e o errado nesse sentido. Cada um está no nível de consciência. Quem sou eu para exigir? A cada dia que passa, que tem encontros presenciais, as situações vão se alargando e vão para além daquilo que a gente traça nos papéis. Estamos todos em estado de socorro, de gritos calados, dando de beber ao travesseiro antes de dormir. O que é dar de beber ao travesseiro? Aquelas horas, aqueles problemas que sufocam, mas que você não abre a boca para dizer o que está passando e entrega ao outro que é a indiferença, o silêncio crônico que mata, que machuca, que dói, que incomoda. Atravessamos momentos muito decisivos neste quarto de século, com a introdução da metade do século. E aí, a gente precisa refletir? Não, a gente precisa agir. O tempo está passando muito mais rápido do que a gente pode imaginar. E aí,
A gente acredita, talvez, que vai ter tempo. Talvez não. Talvez não. Não sei se vou concluir o que eu estou falando aqui agora. Porque basta para desencarnar, está vivo. Estou brincando com a morte? Não. Estou pedindo? Também não. Mas tem que ter essa consciência, meu Deus, de que ela existe. E que esse processo faz parte de um ciclo. Aí vem uma outra pergunta. Na hora da dor, quando somos talhados no peito, a gente se entrega a quem? Ao Senhor desespero e nos lançamos ao colo de Madame Aflição? Chamamos Deus de incompetente. Ué, é só que atrevimento. É. Chamamos Deus de incompetente todas as vezes que a dor bate na porta. Ah, meu Deus do céu, e agora? Ó, Deus é apenas uma força na expressão que passa corrida nos lábios. Ó, o coração sabe como é que está na hora da aflição. A fatura chegou e não está com dinheiro para pagar. Também quero ir para a festa, estou sem dinheiro. Mas também chegou agora início do ano, aquela lista pequena da escola do menino. E estou sem dinheiro. Tem a pensão para pagar 30 mil reais para poder. Eita, lelê, tá na justiça. E agora? Se rebela, grita, xinga, sobe nas paredes que não existe, bota a casa de cabeça para baixo. Estou chamando Deus de Senhor, o Senhor é incompetente para resolver meus problemas. Eu me lanço nos braços da aflição e do desespero. Porque é o primeiro estágio nosso. Visita primeiro quem? A mãe aflição. E lança sobre ela. E chora, se esperneia. E Deus fica por último. A casa da divindade é a última. Mas depois que é visitado por quem? Pela mãe serenidade. Quando você sereniza, você lembra de Deus. Mas enquanto a ânsia toma conta, Deus é apagado da tua mente. Então, nesse momento, chamamos Deus de incompetente. O Emerson, que atrevimento. Chamamos Deus de incompetente. Porque a gente se lança no braço do desespero. Nós nos lançamos nos braços do desespero, da ânsia, da aflição. Ó Senhor, o Senhor fica aí porque agora eu tenho que me lançar aqui. Eu tenho que resolver o meu problema. Continue. E aí eu continuo culpando os irmãos espirituais. E o meu desequilíbrio ficou aonde? Então é importante que eu reflita sobre isso. A gente precisa fazer essas reflexões, sim. Será que vai ser necessário mais 2000 anos? Será que já não estamos transitando ou na lista dos exilados da terra? Lição para os próximos episódios. Spiritflix, né? Spiritflix, né? O canal especial da doutrina espírita na Netflix. Não tem não, gente, é brincadeira. Então a gente precisa, já estava procurando, né? Mas a gente precisa refletir, sim. Que garantia eu tenho que terei mais uma instância temporada na Terra? Então vamos cuidar enquanto é tempo. Tá difícil, dói, rapaz, você perdoar, mas é necessário. Até para ficar mais leve. Aí um dia desse foi Natal. A gente lembrou do animador da festa, esquecemos do aniversariante, bonito, né? A gente lembra do animador da festa e esquece do aniversariante. Agora se coloque você, graças ao Mestre Jesus Cristo, ele é de uma supremacia de misericórdia. Então ele não sofre com essas coisinhas. Mas olha em que estágio nós ainda nos encontramos. Compramos uma árvore gigante para bater no teto, para se exibir perante as outras familiares. Nem que 45 dias depois falte 1 quilo de feijão em casa. É a sociedade do contraditório, a sociedade do espetáculo. A gente adora fazer cenas para mostrar.
ter para ser alguma coisa, quando na realidade precisamos ser para verdadeiramente nos tornar. Nós ainda não nos tornamos quem viemos para ser. Nós ainda não nos tornamos quem viemos para ser. E é muito importante nos conhecer, para que estas influências não ocupem espaços em nós e nós não nos tornemos objetos encarnados do operacional das trevas. O que significa isso? Se nós não vigiamos a nossa conduta, seremos o prumo, a mão de obra dos nossos irmãos enfermos. Simples assim. E a gente precisa levar isso em consideração. Então, que nós tenhamos sabedoria, sim. É difícil, eu sei. Mas é muito importante que nós façamos um minuto de silêncio. O mundo está nos convidando a estarmos mais violentos, agressivos. Eu não levo desaforo. Deixa, isso é orgulho ferido, rapaz. Se a gente não quer ser visitado pelo orgulho, fulano quer mexer com a sua honra. Deixa, rapaz. O que tem de stalker na sociedade? O que é o stalker? O perseguidor. Os haters de plantão. Perseguidor, tudo perseguidor. Aí cabe você ignorar. A mensagem é o quê? Ore para aquele que vos perseguem e caluniam. Entregue a Deus. Será que a gente acha Deus suficientemente competente para entregar? Ou a gente quer assumir a briga e fazer justiça com as nossas próprias mãos? E endividando mais ainda, e quem sabe até criando termo de responsabilidade para que aquele desafeto seja nosso filho na próxima encarnação. Olha que situação! Então é muito bom que a gente também tenha a visão de longo prazo. Perdoa logo, fica com seu coração leve, é inimigo, fique tranquilo. Você não é obrigado a colocar no seu colo, não. Está lá no Evangelho com muita clareza. Ele diz o quê? Não tenha ódio, desejo de vingança. Não fique feliz se ele quebrar a cara. Não fique feliz. Graças a Deus se pagou. Cuidado, vai receber parte dessa sentença você também. Então, amar os nossos inimigos, gente, é basicamente isso. Rapaz, foi tão agradável saber disso, porque o Evangelho já nos convida para esta reflexão, porque ele diz o quê? Nós sabemos que quando você está diante do inimigo, seu coração acelera, suas proteções se alargam, o seu campo e suas defesas entram em estado de predisposição e alerta. O próprio Evangelho nos convida, o próprio capítulo, a mais nossos inimigos. Então, para desacelerar essa nossa pressão, ele diz o quê? Não tenha ódio, desejo de vingança, não guarde rancor e não fique alegre se ele for contemplado de uma benesse. Você não é obrigado a pegar o inimigo e colocar no seu colo para dizer: Senhor Jesus, eu estou fazendo a tua vontade. Cuidado, pode estar cometendo um equívoco, porque talvez o outro não esteja pronto para receber esse colo. Ok? Então que tenhamos esse entendimento, tá bom? Que a luz do Mestre Jesus Cristo continue povoando os nossos corações. Mas eu costumo dizer também o seguinte, que a gente precisa corrigir um pouco das nossas orações. Você viu? O Emerson com polêmica. Vou trazer a polêmica, claro. Tem que trazer. Que nós sejamos merecedores das glórias e das graças de Deus. É muito fácil dizer que o Senhor Deus me abençoe. Me venha a nós o vosso reino. Nada, rapaz. Que a gente faça a nossa parte. Estamos aqui para fazer a nossa parte. Essa conversa, todos os dias, que o Senhor Deus me cubra de bênção, que o Senhor, Ele já está fazendo isso com você o tempo todo. Cabe cada um de nós fazermos a nossa parte humildemente, porque a gente só quer ver a nós. E aí o irmãozinho vai fazer o quê? Eu vou te atrapalhar. Mas é verdade. Vou jogar ele no seu brinquedo. Vou me divertir um pouquinho, engraçadinho. Então, que a gente demonstre empenho nosso. Pronto. Tá tudo certo. A reforma é do nosso caráter. Com todo respeito, meu irmão, não tenho nada a ver com o seu caráter. Eu tenho que ter a ver com o meu caráter.
E eu me transformando, se a irmã se sentir à vontade, ela vai dizer o quê? Rapaz, aquele rapaz ali, ele bate bem das bolas mesmo, olha. Ele está pegando o evangelho, está dando alguma utilidade. Eu vou aprender um pouquinho ali. Então, o Cristo deu exemplo. Ok? Ele não veio impor, ele deu exemplo da transformação interna. Ele não veio só falar de amor, ele veio mostrar o amor. Então, que a gente possa servir de exemplo para nós mesmos. Que a gente possa concorrer com nós mesmos. Que a gente lembre do nosso ontem com relação a hoje. E parar de ficar cobrando do marido, do filho, papagaio, periquito, a perfeição que nem mesmo nós sabemos por onde está passando o endereço dela. Então, se nós verdadeiramente estamos comprometidos com o Evangelho do Mestre Jesus Cristo, que a gente relembre a nossa irmã Joana de Ângeles, a nossa mentora, que traz uma profunda lição dizendo: leia o Evangelho, vivencie o Evangelho, pois poderá ser o único que o teu irmão lê. Só que ela não está falando de teoria, não. Ó, vivencie o Evangelho, porque o nosso irmão vai ler a nossa conduta, certo? E não vamos fazer uma de bom samaritano falso, porque a verdade sabe desmistificar tudo que é de falsidade. Estamos na era da verdade, e este século está entrando exatamente nesta frequência. Muita coisa, quem é mau, está se mostrando. Quem mente, está se mostrando. Quem falseia, está se mostrando. Estamos atravessando um campo vibracional tão intenso e que faz parte do programa espiritual do planeta, que você mente agora, pode contar o seu tempinho, viu? Então a gente precisa refletir sobre isso. Não há mais espaço. Que sejamos verdadeiros, que sejamos honestos e que sejamos justos. Que a luz de Deus nos abençoe, nos envolva e que venham muitos desafios para que a gente não cochile e esteja sempre em estado de vigilância. Fiquem com Deus.